Se alguém tivesse me dito isso antes, no início da minha fé, isso que eu estou passando para você aqui é ouro na vida cristã. Se alguém tivesse me explicado isso quando eu era mais novo, com certeza eu teria crescido muito mais rápido no evangelho. Teria alcançado patamares espirituais muito mais profundos, teria me libertado muito mais rápido dos meus pecados do que eu demorei, né? Não que eu estou me arrependendo, não, mas se eu tivesse acesso a esse conhecimento quando eu era mais novo, alguém no púlpito tivesse pregado isso para mim. Meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o pastor Alceu, pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. No vídeo de hoje eu vou trazer um estudo para você. O tema do nosso estudo de hoje eu coloquei aqui como os elementos santificadores da vida cristã. Esse estudo tem como objetivo lhe ensinar de maneira prática como se santificar. A Bíblia, em várias passagens, ela nos ensina e nos alerta, nos ordena a sermos santos, a andarmos em santidade. Eu acredito que você que é um cristão, você sabe muito bem disso. A Bíblia está todo o tempo nos dizendo que nós precisamos andar em santidade. Tanto é que em Hebreus capítulo 12, verso 14, está escrito que sem a santificação ninguém poderá ver ao Senhor. Então, a santidade é uma coisa séria. Aquelas pessoas que não se santificarem, que não guardarem os seus olhos, o seu coração, não viverem de maneira correta diante de Deus, elas não poderão entrar no seu reino. Então isso é muito sério. E no vídeo de hoje, eu tenho como objetivo te ensinar de maneira prática. Eu garanto para você, quando você sair desse vídeo aqui, né, você terminar de assistir esse vídeo, você vai ter, vamos dizer assim, ferramentas para você utilizar, para você se santificar, para você crescer em santidade. E eu prometo para você, se você praticar isso durante 3 meses, 6 meses, eu digo para você que você vai ter uma mudança significativa na sua vida. Então fica até o final desse vídeo. Eu acredito que esse vídeo vai ser um vídeo longo, porque vai ser um estudo que eu vou abordar aqui 5 pilares dentro dos elementos santificadores, que eu acredito que vai te ajudar muito. Então se você quer crescer em santidade, continua no vídeo. Se você tem como objetivo crescer na sua vida espiritual, avançar na sua vida espiritual, para você ser uma pessoa mais santa e mais parecida com Jesus e cumprir a ordenança da Escritura, fica até o final desse vídeo. Já estou avisando, vai ser um vídeo um pouco longo. Eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like nesse vídeo, a comentar aqui embaixo e a compartilhar esse vídeo com alguém, amém? Então vamos lá entender o que é os elementos santificadores, e vou trazer aqui cada um deles explicando de maneira clara. Eu já disse no início do vídeo que a santificação é uma ordenança, né, para que você pratique e seja santo assim como Deus é santo. Nós temos aí várias passagens. Hebreus capítulo 12, verso 14, nós temos 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, entre outras passagens que dizem que nós precisamos ser santos. Mas o que vem a ser os elementos santificadores? Vamos primeiro entender o que é isso aqui. Eu vou ler um texto que eu escrevi para ficar mais fácil de a gente entender. Escute aí, ó. Os elementos santificadores que encontramos na palavra de Deus são os meios que podemos usar para purificar a nossa vida e crescer a imagem de Cristo diante de Deus. Os elementos santificadores são um método de acesso à santidade disponível para a nossa vida. Assim como existem os meios da graça, que são a maneira de acessar a graça de Deus, da mesma forma existem os elementos santificadores, que são os meios de acessar a santificação disponível para a igreja de Cristo na terra. Não sei se você sabe, mas os meios da graça, vamos aqui explicar rapidamente o que são os meios da graça. Os meios da graça nada mais são do que métodos que Deus deixou para a sua igreja, para que nós viéssemos a praticar e pudéssemos alcançar a graça dele. A Bíblia diz que a salvação ela é pela graça, né, mediante a fé. Não é a fé que salva, é a graça que salva. Então nós somos salvos mediante a graça por meio da fé. Agora, como que eu acesso a graça de Deus? Alguns dos meios da graça são a oração, a leitura da palavra, o jejum, a obediência. Então nós temos aqui 4 meios da graça que normalmente nós usamos. Se nós somos crentes, nós precisamos usar isso para acessar a graça de Deus. A fé também é um meio. Ter fé é um meio para acessar a graça de Deus. Assim como funciona nos meios da graça, os meios da graça são como se fossem elementos que você usa para acessar a graça de Deus, da mesma maneira dentro dos elementos santificadores. Deus ele tem uma santidade, vamos dizer assim, separada para a sua igreja, para o seu povo. Existe algo que Deus quer que a igreja se torne, no caso dentro da santificação. E ele, para que isso aconteça, ele disponibilizou para a sua igreja elementos, ou podemos colocar como meios. Deus colocou meios. Deus deixou meios para a sua igreja, para que ela pudesse se santificar. Porque seria injusto Deus dizer, eu quero que vocês sejam santos, mas não dá
assim, nem o método, nem o meio, ou não ensinar a igreja como fazer isso. Então, no vídeo de hoje eu tenho como esse objetivo, como esse propósito, apresentar para você os elementos ou os meios santificadores. Eu vou te ensinar na prática. Então, vamos lá. Primeiro elemento santificador, primeiro meio santificador. O sangue de Jesus. Vou ler aqui um texto, vou trazer algumas bases bíblicas e eu vou te explicar na prática como que tu faz isso. O sangue de Jesus. A Bíblia nos mostra que Deus santificou o seu povo por meio do sangue de seu Filho. Por meio do seu Filho Jesus. Pois Cristo derramou o seu sangue puro na cruz do Calvário. A vida está no sangue. E como o sangue de Jesus contém a vida de Deus, é por meio dele que somos santificados para uma vida plena diante de Deus. A maneira pela qual a igreja ela é santificada pelo sangue de Jesus. Todo mundo sabe disso. Eu vou citar alguns textos bíblicos, depois eu vou trazer a aplicação prática para você. Romanos 3, 24 e 25 diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, no sangue de Jesus, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, a justiça que Jesus Cristo nos traz está no seu sangue. Claro, no seu sacrifício como um todo, mas no seu sangue. O seu sangue tem a justiça. Tanto é que lá em Apocalipse você vai ler: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, pois terão direito, ou lhes será assistido o direito de entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Perceba que o elemento vamos dizer assim, permitiu que os crentes entrassem na Nova Jerusalém foi o sangue. Porque o sangue ele é um elemento que purifica a vida do crente. Hebreus 9,14 está escrito assim, ó, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas. Hebreus 10,19 também vai dizer, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Agora, de maneira prática, vamos lá, vamos aplicar isso aqui. Como que eu faço para fazer uso do sangue? O Senhor está dizendo para mim que o sangue de Jesus me santifica, me purifica, tudo isso eu já sei. Mas como que eu faço uso disso na prática? Me ensina, pastor, como que eu faço isso? Vou lhe ensinar. Você vai usar o sangue de Cristo na oração. Quando você estiver orando, eu faço isso muitas vezes. Quando você estiver orando ali, ó, você está no seu devocional, você está no seu momento com Deus. Aí você está orando, clamando a Deus. E nós que somos cristãos, quando nós estamos ali com Deus, nós encontramos falhas e erros na nossa vida. Por exemplo, tem crente que tem problema na fala, é fofoqueiro, é mentiroso. Tem pessoas que têm problema na área sexual, né? Ele cobiça as mulheres, ele luta contra esse pecado. Tem pessoas que vieram da pornografia, passaram anos escravos naquilo e sempre tem uma inclinação para aquilo. Tem pessoas que têm imaginações perversas e por aí vai. As pessoas têm várias áreas nas quais elas têm problemas, né? No caso, eu estou dizendo os crentes. E eles sabem disso. Como que você vai fazer para aplicar o sangue sobre esse problema? Quando você estiver orando, vamos dar o exemplo que você tem problema na sua boca. Você é um fofoqueiro. Aí você está em oração. De maneira prática, eu vou te ensinar agora. Você está orando lá e está dizendo, Senhor, eu sou um fofoqueiro. Eu tenho falado mal dos meus irmãos. Tenho espalhado fofoca, Senhor. Eu quero vencer isso, mas eu não tenho tido força. Senhor, eu clamo pelo teu sangue. Purifica a minha boca com o teu sangue. Peça pelo sangue. Muitos crentes não sabem, não fazem isso. Você tem que pedir, você tem que ser intencional na sua oração. Tiago vai dizer que nós pedimos, mas pedimos mal. Jesus vai dizer assim, ó, pedi e vos será dado. Batei e lhe será aberto. Buscai e vocês vão encontrar. O nosso problema é que muitas das vezes ou a gente não pede, ou quando pedimos, pedimos mal. A gente não sabe pedir. Então, quando você for orar usando o elemento do sangue, peça o sangue de Jesus. E aí você vai aplicar em várias áreas da sua vida. Por exemplo, Senhor, lava a minha mente com o teu sangue, pois eu tenho pensamentos maus. Lava o meu coração, Senhor, pois eu tenho imaginações, eu tenho vontades e desejos que são pecaminosos. Lava o meu coração com o teu sangue, meu Senhor. E você vai clamar, peça, me dê o teu sangue para me beber. Você sabia que você pode beber o sangue de Jesus? Você pode dizer, pastor, tá ficando doido, beber sangue. Vamos ao texto bíblico? Claro que não é literal, né? É algo espiritual, mas você faz no plano físico, quando você está orando, você está clamando por aquilo. João capítulo 6, verso 53, Jesus diz assim, ó, Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha, você tem que beber do sangue, beba do sangue. Como é que eu faço isso, pastor? É literal, pastor? Não.
Você vai pedir pelo sangue espiritualmente, quando você estiver orando. E espiritualmente aquilo vai vir sobre você. Algumas pessoas vão dizer que tem êxtase, tem visão sobre isso. Você pode ter sonhos sobre isso. Por exemplo, quando o Senhor estava me fazendo vencer a pornografia, quem me acompanha nesse canal sabe que um dia eu fui escravo da pornografia. Quando eu comecei a vencer esse pecado, o Senhor me mostrou em sonho que eu estava vencendo isso. Ele me deu sonhos me mostrando sobre isso. Ele me mostrou a minha santidade sendo elevada. Ele me mostrou em sonho. A mesma coisa, se você pedir dele, Senhor, me dê do teu sangue, Jesus, eu quero do teu sangue, peça, ele vai te dar. Ou ele vai te mostrar, ou você vai ver resultados na sua vida, no seu modo de viver, você vai ver o resultado disso. Pela oração. Peça na oração o sangue dele, e ele vai te dar. Segundo elemento santificador, água. Mas a água aqui o que significa? A palavra de Deus. Vamos lá, vou ler aqui. A leitura da palavra de Deus nos purifica em nossa consciência. Precisamos orar a palavra de Deus. Devemos usar a palavra na oração. Temos de recitar ela em nossa oração. Já estou dando aqui o exemplo prático. Mas eu vou usar os textos bíblicos. Depois vou te ensinar na prática como fazer. João 17:17, Jesus diz assim: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Efésios 5:26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Como que eu faço uso, pastor, da palavra de Deus para me santificar? Dentro da palavra existe uma dimensão de santificação que você pode obter e alcançar. Por isso que são elementos. Usando os meios da graça. Dentro dos meios da graça você tem a oração que você pode alcançar a graça, o jejum que você alcança a graça, leitura da palavra, que também é o mesmo que eu estou tratando aqui, você alcança a graça, e a obediência à palavra você alcança a graça. Então são métodos que você alcança a graça. Aqui dentro da palavra você vai também alcançar uma dimensão de santidade. Então você alcança a santidade no sangue de Jesus, você alcança a santidade na palavra. Agora, como que você faz na prática? Você precisa orar a palavra. Use a palavra nas suas orações. Quando você estiver orando, você está lá orando com Deus. Aí vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que você é um cara esquentado, muito irado, você não consegue conter a sua raiva. Deixa eu desligar o ventilador. Você não consegue conter a sua raiva, você é um cara que estoura fácil, você não consegue ter controle emocional. Como você vai fazer? Pegue um texto que fale sobre isso. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é benignidade, bondade, mansidão. Mansidão é o oposto de uma pessoa raivosa e iracunda. Você pode usar Tiago, mas a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu orei muito isso aqui. Aí como você vai fazer? Você vai chegar na oração diante de Deus. E aí você vai abrir o texto e ler o texto e diz: Senhor, a tua palavra diz que o fruto do teu espírito é a mansidão. Me dê a mansidão, Senhor. Eu te peço que a tua palavra se cumpra em minha vida. Que a tua palavra tenha efeito em minha vida. Senhor, a tua palavra diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Senhor, eu tenho me irado. Mas eu te peço que pela tua palavra a minha ira seja apaziguada. Use a palavra. Ore a palavra. E isso que eu estou te ensinando pode ser aplicado para tudo na sua vida. Pode ser aplicado para as finanças. Pode ser aplicado para uma área sentimental, para uma área emocional, casamento, emprego, não sei. Todas as áreas tu pode usar isso. Por exemplo, você quer ser abençoado. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 3, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Use isso na tua oração. Diga: Senhor, a tua palavra diz que eu já tenho a bênção, eu sou abençoado, mas eu te peço, concretiza mediante aquilo que a tua palavra está me dizendo. A tua palavra diz que eu sou abençoado, então eu reivindico a tua palavra. Pegue a chave. Eu reivindico a tua palavra em minha vida, pois a tua palavra diz e ela não pode mentir. É a verdade, ou seja, estabeleça a palavra na sua vida. Troque, você vai ter que fazer uma troca, que no caso seria Hebreus aqui, ó. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: e não sejais conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa trocar aquilo que tem na tua mente pelo que a palavra diz. Se na tua mente você tem muitos pensamentos imorais, iracundos, troque pelo que a palavra diz. O que a palavra diz? Que o fruto do Espírito é mansidão. Então use a palavra. Senhor, a tua palavra diz que o fruto do teu Espírito é mansidão. Eu quero ser um homem manso. Eu quero ser um homem humilde. Eu quero ser um homem que tenha o temor do Senhor na minha vida, porque a tua palavra diz. Use a palavra. Você está entendendo o que eu estou querendo ensinar? Use a palavra. Use a palavra. Quando você for orar, porque a palavra ela tem peso diante de Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, que Deus ele vela pela sua palavra para cumprir. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Ela vai e cumpre aquilo pelo qual ela foi enviada. Então, se a palavra
ela nos diz que ela nos santifica, então ela vai santificar. Se você tem a palavra na sua vida, isso, claro, eu estou falando que você vai orar a palavra, mas você tem que estar em uma constância de leitura. Não tem como você querer uma transformação se você não lê Bíblia. Você precisa ler a sua Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Absorva. Ah, pastor, mas eu não entendo o que eu estou lendo. Não importa. Você não precisa entender agora. Só leia. Aí a palavra vai entrando, ela vai entrando. Aí vai acontecer aquilo que está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir, de fazer divisão entre alma e espírito. A palavra ela consegue dividir o que é a tua carne e o que é o teu espírito. Ela consegue dividir o que é o espírito dentro de ti e o que é a tua alma. Os teus sentimentos perversos e imorais aqui, ó, ela vem bem no meio e ela faz divisão. Você consegue entender o poder que a palavra tem? Então use a palavra, né? Muitas pessoas não sabem disso. Aí vão orar, não sabe como orar, não sabe, né? É o mesmo texto que eu acabei de citar. A gente não sabe orar como convém, não sabe pedir como convém. Use a palavra. A palavra ela tem autoridade e tem peso no reino espiritual. O terceiro elemento santificador, colocando como elemento, mas o terceiro é o Espírito Santo. Vamos lá, vou ler aqui, ó. Uma das principais funções do Espírito Santo em nossa vida é nos convencer do pecado. Ele que nos mostra as nossas falhas e nos leva à mudança. João 16, de versos 7 e 8 diz assim, ó, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um dos trabalhos principais, não vou dizer que são todos, mas um dos trabalhos principais, ou vamos colocar aqui, iniciais do Espírito Santo, não que ele deixe de fazer depois, mas quando uma pessoa converte, é porque ele já está operando essa obra nessa pessoa, ele está convencendo essa pessoa do pecado, que é o primeiro trabalho dele, convencer do pecado, ele vai mostrar os pecados. Sem a atuação do Espírito Santo, será impossível você ver as suas falhas e os seus erros, você não vai conseguir enxergar as suas falhas e os seus erros, você precisa da atuação do Espírito Santo na sua vida. Agora, como que eu faço na prática, pastor? Vamos lá, que o problema é que tem muitas pessoas que sabem disso aqui, e sabem os textos que eu estou citando, mas muitas pessoas, elas não sabem como usar. O que você precisa fazer? Você precisa falar com o Espírito Santo. Eu te pergunto, você tem falado com o Espírito Santo? Se direcionado à pessoa do Espírito Santo? Pedido para o Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu sou um fofoqueiro, estou usando o exemplo lá que eu dei no início. Espírito Santo, eu sou um imoral. Espírito Santo, eu tenho pensamentos imorais. Espírito Santo, eu tenho desejos que não convêm conforme a tua palavra. Você fala para ele e peça, Espírito Santo, me ajuda na libertação dos meus pecados. Porque o Espírito Santo, dentro da obra da redenção, o Pai ele idealizou o plano. O Filho pôs em prática o plano, que no caso foi morrer na cruz. E o Espírito Santo, ele aplica. Abra a tua Bíblia lá e vai ler Romanos capítulo 8. Ou capítulo 6. Acho que é o capítulo 8. Vai dizer que o Espírito Santo é quem aplica a obra da regeneração. É ele que pega o que Jesus Cristo fez, ó, e incute no crente. Se você pegar Ezequiel capítulo 36, eu acho que é do verso 26 em diante, a Bíblia vai dizer: tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito. Espalharei água pura sobre vós e porei em vós um espírito novo. Então o Espírito Santo ele está dentro do crente e ele opera essas obras. No caso é a obra da regeneração, da santificação, da redenção. Tudo isso é o Espírito Santo quem faz. Ele pega a palavra e aplica. Ele pega a oração e aplica. Ele pega o sangue de Jesus e aplica. É ele que é o agente santificador. É o Espírito Santo quem trabalha lá dentro do coração do homem, mudando ele. É o Espírito. Então para você ser intencional nisso, você precisa falar com o Espírito Santo. Você tem falado com o Espírito Santo? Você tem pedido ao Espírito Santo? Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, me capacita, Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a ser liberto, Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Não tem nenhum problema em você falar com o Espírito Santo. Porque você está indo no nome de Jesus. Você está fundamentado sobre a pedra que é Cristo. Use essa chave que eu estou te dando. Fale com o Espírito Santo. Vamos lá. Quarto elemento santificador. Eu coloquei aqui 3 em 1 porque
essas três coisas elas estão juntas, não tem como eu separar e explicar cada uma, né? Eu poderia fazer isso, mas eu cairia numa redundância, porque uma puxa a outra. Então, o quarto elemento é a confissão, renúncia e arrependimento. Confissão, renúncia e arrependimento. São três coisas que elas operam juntas quando o crente começa a praticar. Se eu não me engano, eu tenho um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre confissão. E eu abro com mais profundidade sobre o que é a confissão e a importância da confissão. Na thumbnail eu coloquei a importância da confissão. Se você se interessar, procura aí que tem um vídeo aí que eu coloquei que eu fiz sobre isso. A confissão, tá muito bom para você. A confissão, vou ler aqui, ó. A confissão é necessária para que haja reconhecimento das nossas debilidades e fraquezas. Junto com a confissão vem a renúncia, que leva ao arrependimento. Agora vamos aqui a alguns textos bíblicos que nos falam sobre a confissão, renúncia e arrependimento, né, que estão juntos. 1 João capítulo 1, verso 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perceba o caminho da mudança, da santificação. Se confessarmos, confissão, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma purificação contida dentro da confissão. Muitos crentes, escute isso que eu vou lhe dizer, muitos crentes eles não conseguem crescer na vida com Deus, né, na comunhão com o Senhor, porque eles não confessam pecados. Eles acreditam que porque eles confessaram um dia, quando vieram para Jesus, confessaram os seus pecados, reconheceram que são pecadores, eles acham que aquilo é suficiente, que eles não precisam fazer mais nada, que não há necessidade de confessar mais nada. A confissão é algo que tem que caminhar contigo durante toda a tua vida. Durante toda a tua vida você vai ficar confessando, você vai ficar renunciando. E junto com a confissão vem a renúncia. Eu vou te dar um exemplo bem prático para você entender. Mas primeiro vamos ler os textos. Vou ler mais dois textos aqui para você que comprovam isso que eu estou falando para você sobre renúncia, confissão, renúncia e arrependimento. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa renúncia alcança a misericórdia. Salmo 32:5, Salmo de Davi. Confessei-te o meu pecado, ó, confissão, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Teve confissão. Agora, como que eu uso isso na prática? Você vai confessar a Deus seus pecados, que é o óbvio que você já faz. Só que no ato da confissão, você vai renunciar a esses pecados. Você vai fazer a prática da renúncia. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu fiz isso durante anos na minha vida. Eu não tenho vergonha de dizer, um dia eu fui escravo da pornografia, né? Fazia aí, assistia esses vídeos podres que existem aí, mas Jesus me libertou. No meu processo de libertação, né? Que eu estava ali crescendo, como é que eu fazia? Eu ia a Deus e confessava, e dizia: Senhor, tô tendo pensamentos sobre a pornografia, sobre os vídeos que eu já assisti no passado, tá vindo na minha mente. Senhor, eu confesso a Ti que essas coisas estão na minha mente. Mas diante de Ti eu deixo claro, diante do Senhor, diante de Deus, diante dos anjos, seja quem for que esteja me vendo, eu estou confessando esse pecado, mas eu estou renunciando ele. Eu não quero mais na minha vida. Eu renuncio à masturbação, eu renuncio à pornografia, eu renuncio a esses vídeos, à imoralidade, os pensamentos maus. E eu ia renunciando, citando os pecados e renunciando. Confessava eles diante de Deus, reconhecia eles na minha vida e renunciava. E isso se concretiza como arrependimento. Porque Provérbios vai dizer que aquele que confessa deixa alcançar misericórdia. No caso, o abandonar é o arrependimento. Por exemplo, Pedro fala, acho que é Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós os tempos de refrigério pelo Espírito do Senhor. O arrependimento está atrelado à conversão. Aqui a conversão é mudar de rota. Por exemplo, você está dirigindo aqui, né, tá indo para lá e você faz um giro para a direita, faz um giro para a esquerda, você fez uma conversão. Então a conversão é mudança de direção, que está junto com o arrependimento. O arrependimento é você reconhecer o seu pecado, reconhecer as suas falhas e abandoná-los, deixá-los para lá. É isso que é a confissão. Então, esse quarto, vamos colocar aqui, elemento santificador é confissão, renúncia e arrependimento. Você pratica isso na oração, quando você estiver fazendo aí a sua oração. Por último, para a gente encerrar, já está com 20 e poucos minutos aqui, até que não ficou um vídeo tão longo, achei que seria um vídeo meia hora. Quinto elemento santificador, juízos de Deus. Eu coloquei isso aqui, mas você vai entender o que é o juízo. Vou ler o texto. Deus faz uso das tribulações e lutas para santificar o seu povo. As perseguições geram no crente uma fé mais forte e resistente. Nenhum cristão poderá crescer sem passar por lutas ao longo de sua caminhada com Cristo. Por que eu coloquei juízos de Deus? No caso, a gente poderia mudar
coloca como provações e lutas, ou tribulações. Deus, ele faz uso dessas coisas. As tribulações que você passa, ele faz uso para que ele molde o teu caráter, para que ele molde a tua fé, para que ele te transforme, para que ele te faça um crente mais maduro. Existe base bíblica para isso, pastor? Com certeza. Vamos ler aqui, ó. 1 João capítulo 4, 1 João não, 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Está escrito assim, ó. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós como para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que Pedro está dizendo? Não estranhe se vir sobre vocês provações, tentações, lutas, dificuldades. Essas coisas vêm para provar você, para fazer com que a tua fé seja uma fé mais refinada, uma fé mais apurada, uma fé mais firmada em Cristo, uma fé que não retrocede. Eu poderia desenvolver isso aqui, por exemplo, eu vou usar aqui pelo menos 2 textos bíblicos para você entender isso aqui, como isso aqui é uma realidade dentro da Escritura. Mateus capítulo 7, verso 24, Jesus diz assim, ó, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assoparam os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as não cumpre, assemelha-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assoparam os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. As chuvas, os ventos e as tempestades que Jesus está citando são as provações da vida. Então, para todos a provação vai vir, porque Deus faz uso disso para ver se a tua fé ela está sobre a rocha. Né? Por exemplo, Mateus capítulo 13, ali tem a parábola do semeador. Diz que o semeador saiu para semear, e ele fala sobre 4 tipos de solos. Uma caiu entre os pedregais, outra entre os espinhos, outra em terreno batido e a outra em boa terra. Né? Se eu não me engano, são 4 solos. E a Bíblia diz que o que caiu entre espinhos, ele se escandalizou. Né? Ele não teve raiz em si mesmo. Mas tem uma parte lá nessa parábola que diz que por causa da palavra veio as tribulações, veio as lutas. Então a palavra na nossa vida, quando você está praticando e vivendo a palavra, a tribulação vai vir. Porque a tua fé precisa ser provada para saber se ela é verdadeira. Né? Tiago fala sobre isso, que a fé sem obra é morta. Olha só, se eu fosse desenvolver esse assunto, ia dar um vídeo gigantesco, mas eu não quero fazer isso. Mas pega aí, ó, a ideia. Deus vai usar o juízo. O juízo, no caso, são as tribulações. E o último texto para a gente encerrar, Romanos capítulo 5, verso 3 ao 4, está escrito assim, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Ó, então a tribulação ela vai gerar alguma coisa na minha vida. Então não é em vão quando eu passo por luta e por provação. Né? Claro que eu vou dar um adendo daqui a pouco para você entender sobre tribulação. Que não é qualquer tribulação que... Deus está fazendo isso para me fazer crescer. Claro que tudo tem um aprendizado, mas nem sempre é. Às vezes é desobediência. Mas vamos lá. Ele vai dizer que a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança. Fruto da tribulação. Então você vai ser um homem mais paciente quando você passar por tribulação. Não tem como ser paciente na bonança. Não é? Não tem como ser um cara resiliente se você não passa por luta, se você não passa por provação. Não tem como se você ser uma pessoa disciplinada se você não passa por provas. Você precisa passar para que você tenha alicerce, para que a tua fé seja sustentada. E o que eu disse que eu ia falar é, muitas das vezes as provações são enviadas por Deus para nos provar e para nos tentar, para fazer a gente crescer. No caso, não nos tentar para pecar, é diferente. A tentação, vamos supor que Deus traz, é para que a gente tenha um alicerce maior dentro da presença dele, cresça na fé, e não para nos fazer cair no pecado. Completamente errado. Mas tem provações e tribulações que vêm sobre a nossa vida, fruto de desobediência. Tem muito crente que é desobediente, faz aquilo que a palavra diz que não é para ele fazer, né? Se mete em dívida, faz isso, faz aquilo, aí depois está todo arrebentado, aí acha que é Deus. Não, Deus está me provando, está me tentando, está me testando para ver se a minha fé é verdadeira. Negativo. Se a tua vida está toda errada, se você está vendo a prática do pecado, então é consequência do seu pecado. É consequência dos seus erros, é consequência das suas más escolhas. É consequência, então não é Deus que está ali provando e tal, não. Ele pode usar a tribulação e a tentação. Ele usa isso para te provar, mas com o intuito que tu cresça. Não que tu te arrebente e quebre a cara. Esse é o objetivo de Deus. Então, nós encerramos aqui o nosso vídeo. Os 5 elementos santificadores. Primeiro, o sangue de Jesus. Segundo, a palavra, que eu coloquei como a água. Terceiro, o Espírito Santo. Quarto, confissão, renúncia, arrependimento. E quinto, juízos de Deus. O que você achou desse vídeo? Eu espero ter te ajudado com esse estudo. Ficou um estudo longo, mas eu espero que você tenha me acompanhado até aqui, que eu acredito que isso vai te ajudar.
Se alguém tivesse me dito isso antes, no início da minha fé, isso que eu estou passando para você aqui é ouro na vida cristã. Se alguém tivesse me explicado isso quando eu era mais novo, com certeza eu teria crescido muito mais rápido no evangelho. Teria alcançado patamares espirituais muito mais profundos, teria me libertado muito mais rápido dos meus pecados do que eu demorei, né? Não que eu estou me arrependendo, não, mas se eu tivesse acesso a esse conhecimento quando eu era mais novo, alguém no púlpito tivesse pregado isso para mim, como eu vi que ninguém me ensinou isso, eu tive que ir descobrindo e aprendendo. E graças a Deus eu aprendi. Então eu estou compartilhando com você, eu espero que você seja abençoado. Novamente eu te peço, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém, amém? E que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo.